né, que tem uma determinada função no sistema, né? Normalmente a gente acaba fazendo loop para liberar tensões, para diminuir ruído, né, para que as máquinas absorvam o ruído de vibração. Não é a mesma utilidade do sifão. O sifão, ele vai ajudar que o óleo retorne lá para o compressor quando o compressor está num nível superior da evaporadora. Então, é uma função diferente, tá? Diferente do loop. Loop vai te ajudar em outra coisa, não para essa função aí. Vamos aqui para a próxima pergunta. Do Antônio Neto. Boa noite. O uso do cabo PP é obrigado ou é uma recomendação? O cabo PP, né, por definição, né, pela Constituição, né, então, da isolação individual de cada fio, ele tem uma sobreposição de isolação, né? Então, isso serve como vantagem, inclusive, para esse tipo de aplicação que a gente usa quando tu leva o cabo junto com a tubulação. Então, a gente tem isso como vantagem, tá? Não é uma obrigação, não, tá? Isso não tá escrito em nenhum lugar que seja uma obrigação. Mas a gente sempre recomenda que olhe a norma lá, a 5410, porque dá para fazer com cabo comum lá, dois ou três cabos em separado, é que normalmente vai precisar ter um eletroduto, por exemplo, né? Então, é uma recomendação para aumentar a proteção. Então, o cabo PP ele nos ajuda com isso, né? Na praticidade da coisa. Mas não é uma obrigação, não. E a próxima aqui do Jonathan. Do Jonathan. Tem alguma forma de proteger a durabilidade das placas condensadoras nas regiões de litoral? Cara, quanto mais vedada tiver a condensadora ali, tanto melhor, né? Eu sei que existem alguns sprays no mercado que tu coloca sobre a placa, né? Para aumentar a durabilidade. Então, é uma recomendação, não, é uma possibilidade. Nas lojas aí de eletrônica, vocês encontram esse tipo de produto, né? Para aumentar a durabilidade. E a outra questão é a vedação, né? Quanto mais isolado tiver a placa, né? Tanto melhor. Pedro, a tua experiência aí, o que tu pode Então, complementar? complementando essa tua informação, professor, além do que você já falou, é manter a unidade condensadora com a sua capinha elétrica vedada, né? Porque muitas vezes Vedação. o pessoal, sabe, esquece de colocar, não coloca os parafusinhos, acha que aquilo ali é de enfeite, né? E aí deixa aberto, e aí toda a sujidade, toda a salinidade vai entrar lá pela elétrica da unidade condensadora, entendeu? Então fica como recomendação aí. Se a gente observar a caixinha elétrica da placa, ela é bem vedada, né? Agora, infelizmente, em campo, o pessoal esquece essa vedação e aí, além da gente ter a corrosão natural do ambiente, a gente ainda tem essa salinidade, esse salito entrando para as placas eletrônicas. A próxima aqui do Aurinélio. Boa noite. Se eu faço uma instalação de ar-condicionado de 9.000 ou 12.000,CO.25 a 30 mts, é necessário permanecer com a mesma tubulação ou devo aumentar a bitola do tubo? O que vai te definir isso, vai ter lá no manual de instalação, sempre vai ter uma tabelinha te recomendando o diâmetro, tá? Então, de acordo com a distância,
Normalmente, Raio não tem problema, tá? Tu vai utilizar a mesma bitola, né? De acordo com a capacidade, tá? Então, não tem maiores problemas. Máquinas tipo light commercial, né? Maiores que, às vezes, tu tem que aumentar o diâmetro em função do comprimento, e aí acaba tendo que fazer adaptação nas extremidades para te conseguir trabalhar com a tubulação. Então, o diâmetro da tubulação sempre é uma recomendação que vem tabelado no manual de instalação, tá? Então, basta seguir isso. Beleza. Segue o manual, tá lá o Segue o diâmetro da manual. tubulação com o comprimento máximo. Show. Calma aí, tô procurando mais uma pergunta. Aqui do Edivaldo Jorge. O compressor trabalha modulando sempre. Pode acontecer de arrastar pode acontecer do óleo, pode acontecer de estar o óleo uma temperatura externa baixa? Acho que é isso. Não entendi a pergunta. O Também compressor não. trabalha modulando sempre. Tá. Pode acontecer de é que ele colocou arrastar óleo, não sei se está correto. Não, esse tipo de máquina que a gente falou hoje, tá? Como é que é o nome dele? Edivaldo. Jorge, né? Oi? Edivaldo? Edivaldo Jorge, isso. Edivaldo Jorge. Edivaldo, esse tipo de máquina que a gente está falando agora, com essa tecnologia inverter, ele não fica modulando, porque se é o modulando que eu estou imaginando que você está falando, tá? Não, ele trabalha, ele altera a rotação, né? Ajusta a rotação do compressor de acordo com a demanda de carga térmica, tá? Então, esse ajuste ele faz. Já existe todo um cálculo, uma forma de proteção, né? A máquina tem uma série de proteções justamente para a gente garantir essa questão aí do fluxo, né? Para que o óleo volte para o compressor, tá? Então, a princípio, não precisa ter essa preocupação, né? A não ser que não siga aquelas recomendações que a gente está falando, né? O diâmetro correto. Quando a condensadora estiver em cima, não colocar o sifão, aí realmente tu vai ter problema de o óleo não voltar. Mas o que tu imaginou aí de arraste de óleo por causa de modular, não acontece, tá? Não é isso. Para esse tipo de máquina aí, não acontece isso. Show. Vamos aqui para a próxima do Fábio Martins. É aceitável algum tipo de emenda na interligação de máquina inverter? Não é recomendável, tá? Principalmente no cabo que é o cabo Comunicação. de sinal, tá? Uhum. Então, por quê? Porque ele é qualquer diferença na resistência, né? Normalmente, quando tu tem uma emenda, tu pode alterar a resistência ohmica do cabo, tá? E isso aí, às vezes, interfere na comunicação, né? Que aí comunicação é uma coisa bem mais sensível, tá? Então, a gente não recomenda não utilizar emendas, tá? Se puder evitar, tanto melhor. Próximo aqui do Cristiano. Em garantia, todos os compressores de reposição vêm com óleo? Sim, Sim. todo compressor de reposição, ele já vem com a carga de óleo. O próximo aqui do Emerson Luiz. Existe um equipamento específico que se adapte em cada tipo de ambiente, cada ambiente com sua temperatura específica, assim em locais frios a locais mais quentes? Isso a gente tem que sempre fazer o que a gente chama de estudo de carga térmica, Carga tá? térmica. Então, a gente tem que
é, analisar o teu ambiente e ver, por exemplo, na maioria das horas de aplicação, né, como que esse ambiente se comporta, né? Tudo que gera calor nesse ambiente, isso a gente chama de estudo de carga térmica. E aí, com base nesse estudo, tu vai selecionar o equipamento. Mas tu pode ver que ele não tem... a gente tem... as capacidades, elas são escalonadas, né? A gente tem 9, 12, 18, 24, 30 mil. Talvez o teu estudo de carga térmica diga que tu tem... seria ideal um equipamento de, sei lá, 20 mil BTU por hora. Tá? Isso seria o ideal e vai atender a maior parte do tempo. Só que a gente não tem um de 20. Tu tem de 18 ou 24, tá? Então, tu vai acabar tendo que escolher. A gente sempre recomenda tu utilizar uma capacidade maior, né? A próxima superior. E aí, o que que acontece? Uma das grandes vantagens dessa tecnologia que é o inverter. Porque aí tu tem a garantia do que a máquina vai se ajustar, ela vai trabalhar, o compressor vai trabalhar na rotação correta, e aí uma das grandes vantagens do inverter é que ele é muito mais econômico no que a gente chama de carga parcial. Por exemplo, uma máquina que é 24 mil, né? Quando a carga tiver 24, né, ele tem um consumo de energia. Mas quando a carga é inferior a isso, aí a eficiência energética dele ele é bem maior, tá? Então é isso, daí é a diferença desses equipamentos que a gente chama de inverter, tá? Então vai adequar a tua necessidade, bem mais fácil. Acho que eu respondi. Vou responder para o Renan aqui, que eu li a pergunta dele no chat, né? O Renan Ito, que ele pergunta ali lá no nome Ideia Play, qual é a sequência, tá? Para ser nível Play, mas depois com mais calma, tá, o Renan? Tu vai num botãozinho ali que tem Regulamento. regulamento, tá? Clica nele, tem todo o regulamento, tu tem que ir lá dar um li concordo, e ali tem um link que tem uma tabela em PDF que mostra os níveis, tá? Quais os treinamentos que tu deve fazer para alcançar cada nível, tá? Tem uma tabela lá. Mas já te digo que para o nível básico, que é o nível Play, tu precisa fazer o treinamento 1, 2, 3, 4. São os 4 primeiros. Como tu falou que tu já está há tempos aí, provavelmente tu já tenha feito. Mais alguma pergunta, João? João tá por aí, Serginho? O João caiu. Será que o João caiu? Não tô vendo ele por aqui. Acho que o João caiu. Tá me ouvindo, Serginho? Olha aí. Chegou. O meu notebook travou aí, eu abri aqui pelo celular. Tá com backup aí, ó, Serginho, tá vendo? Viu? Tem que ser o cara Nossa, prevenido, sempre né? prevenido. O cara prevenido. O cara que já sabe o que pode acontecer. Mas aí aqui pelo celular não fica as perguntas no chat, né? Ele não fica com... Não, acho que a gente já respondeu várias perguntas aí, né? Só vou dizer para o Zé que sobre piso-teto a gente vai falar, a Semana gente que vem. vai falar na outra semana, né? Então aí, Segura um é, pouquinho. e agora a gente pode abrir para perguntas aí. Show. O Carlos José Machado tá com a mão O levantada. Carlos está com a mão levantada, pode abrir. Pode abrir, Carlos, seu microfone.
Carlos José, pode abrir o microfone. Ele deu um ok lá, não sei o que isso quer dizer, que ele não vai querer. Então, pode abrir Usuário do Zoom. o próximo. O usuário do Zoom eu não conheço. Tá? Também não. Qual é o próximo, João? Qual Rinaldo pode abrir? Souza. Rinaldo. Pode abrir, Rinaldo. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Faz um tempo que eu estou com o aplicativo, mas eu não entendi sobre a questão da resposta que você falou aí. Tem que fazer primeiro o nível 1, 2, 3 e 4 para liberar o que mesmo que você falou? É assim, ó. Existe uma escala, né, de níveis, né? Então, o nível básico, que a gente considera nível básico, que é o mínimo que tu precisa para poder registrar uma instalação, dar garantia, é fazer os treinamentos número 1, número 2, número 3 e número 4. Tá. Eu fiz até o 4, eu fiz até o 7. Aí depois eu fiz as aulas também, de 1 até o 7. Só que eu não vi abrir nada dessas questões, eu não entendi muito bem, não. Mas beleza. Então tu tem que olhar. Primeira coisa que tu tem que fazer, tá? É ir lá no regulamento. Isso, eu e fui no dar regulamento. o li concordo. Fiz isso? Fiz também Fez com o professor Pedro Luiz aqui, que ele veio aqui também em João Pessoa aqui, veio na Frigelar, eu falei com ele, eu fiz tudo, mas ficou até parado mesmo. Já falei, já era. E depois, assim, eu te aconselho a ver o videozinho do treinamento 21. Eu fiz. Que aí... Não, mas... E tu foi seguindo o passo a passo? Tu baixou lá, registro de instalação e tudo mais? Fiz também como é que fazia. Aí eu cheguei na casa do cliente, deu um problema na máquina, aí eu queria até perguntar a vocês. Uma de 24 BTU, 24 mil BTUs, ela estava instalada com a tubulação de meia, que é 3/8 instalado de meia, e ainda por cima botaram uma porca de redução. Esse tipo de instalação perde a garantia ou fica normal? Tá. Qual é o problema que houve com o equipamento? De segunda cliente parou de gelar. Eu fui dar uma olhadinha lá, tudinho. Aí eu não quis nem dar o resultado dela, porque a primeira coisa que eu disse a ela, tem que aumentar a tubulação. Tem que fazer a pré e tem que aumentar a tubulação. Tá. Aí ela ficou então, assim, de mim. O que tu tem que fazer? Tu tem que pedir para cliente ligar para o nosso 0800, o call center, porque aí a gente vai enviar uma empresa credenciada para fazer a análise lá, tá? Mas a princípio, por exemplo, se o problema for de instalação, se foi uma instalação inadequada, aí ele vai ser informado ao cliente que tem que adequar a instalação, adequar o diâmetro, que é onde a gente vai tirar o melhor da máquina, né? E provavelmente o fato dela não estar gelando deve ter algum problema aí no meio do caminho, né? Provavelmente ela perdeu o gás por algum motivo. Tá, mas ele poderia fazer essa redução de 5/8 para... Não deve. Não deve. Não deve. Tá. Com a porca de redução para meia? Não deve. Pode, né? Não deve, Bom, eu vou estudar mais um pouco esse aplicativo aqui para me ver se eu posso me atualizar mais e mais. Aí Tá bom, aquela senha que tem assim, botar a senha, como é que a gente consegue essa? Não, esse aí tu não vai conseguir, porque essa senha é só... Tem 2 treinamentos que tem senha. Por que tem senha? Porque esses treinamentos são exclusivos para quem é da rede credenciada, tá? E a gente passa justamente a senha só para quem é credenciado. Então, esses 2 tu não vai assistir. O objetivo da gente aqui é ser credenciado, é pegar o credenciamento, né? Como é que a gente consegue fazer esse credenciamento com vocês? O primeiro passo é tu entra lá na página da Mideia e tem lá um ícone que é quero ser credenciado, tá? O primeiro passo é esse. Não tá saindo do primeiro estágio. A gente clica lá, a gente preenche tudo, clica, não vai para o segundo estágio e para o terceiro estágio também não está indo, para a gente terminar, concluir tudo. Então, vai na mesma página, tem um chat lá
entra no chat e Falar com as tira a meninas, informação tudo. lá. A mesma pessoal- informação que o senhor está me passando, ela me passa lá também. Tem que fazer pelo site. É. Eu também já liguei também para não esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, tem que atualizar alguma coisa aí da página para a gente poder fazer, a gente tentar fazer esse credenciamento. Porque aqui não, só é que tem uma ou duas empresas credenciadas. Entendeu? Mas Aqui no Pessoa. o credenciamento, ele é de acordo com a demanda da região, né? Então, cada região tem uma pessoa lá que é responsável pela região, que ela define lá quantas empresas precisa para atender o número de chamados, tá? Então, isso é uma coisa que eu não consigo te ajudar aqui com isso. Não, beleza. Eu estou só assim, repassando que eu passo para os meus clientes também, quando pergunta quem é que é credenciado aqui? Aí a gente diz, fulano e ciclano. Só esses dois. Às vezes não pode, às vezes marca para 4, 5 dias depois para frente. Então a gente está sempre tentando se adequar na minha ideia para ser credenciado, mas parece que as portas sempre estão se batendo na cara da gente. E é difícil mesmo ser um credenciado da minha ideia. Realmente, eu tenho 7 credenciamentos com as outras marcas, mas eu não consigo com a minha ideia ainda. Eu não vou nem dizer qual os credenciamentos. Mas nesse fórum aqui eu não consigo te ajudar com isso, tá? Porque isso aqui é um fórum de treinamento. Essa questão de fórum que eu estou falando. Eu estou só dizendo assim essas questões. Entendeu? Uhum. E eu também, com certeza, tenho outros amigos também que estão passando pelo mesmo processo. Entendeu? Que estão também no chat, né, com a gente, né? Entendeu? Tá bom. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, um abraço aí, Reinaldo. Boa noite. Everton Cordeiro. Ativar seu microfone, Everton. Oi, boa noite, mestre. Boa noite. Boa noite, Everton. A minha questão é a seguinte, os compressores aí atuais que estão usando, eles é possível usar tanto o 410 quanto o R32 neles, ou por enquanto só o 410 mesmo? Normalmente, é que assim, tem que olhar o modelo, tá? Já existem alguns compressores que eles trabalham com esses dois, né? Porque provavelmente tu ouviu, né, o que o Pedro falou ali quando falou do refrigerante, na verdade o R410 ele é um blend, né, entre dois refrigerantes, que é o 125 e o 32. Então o 32 ele já é parte do 410, tá? Então e se a gente for comparar ali pressões de trabalho e tudo mais, eles são muito parecidos, tá? Se a gente pegar só o 32 e pegar o R410, existe um pouquinho mais de diferença lá quando está na faixa de alta pressão lá, mas em baixa pressão ele praticamente a mesma, ele tem a mesma característica, tá? Então, hoje, né, alguns fabricantes, já tem fabricante que o compressor tanto pode ser usado para 410 como para 32. Mas tem que olhar bem qual compressor, tá? Isso não dá para generalizar. Porque até um tempo atrás o compressor era testado só para o R410. Mas ultimamente já tem vindo uns que trabalham com os dois. Professor, todas as Diga. máquinas em campo que eu tenho pego, tanto a Frame Save quanto a All Easy já são compatíveis com o R32. Inclusive tem a etiquetinha lá, né? Tem a etiquetinha lá, 410 e R32. 32, certo. Isso. Mas não dá para generalizar, tá? Não dá para todos generalizar. os compressores que vai ser assim. O que mais? Alexandre Pinheiro. Pode ativar seu microfone, Alexandre. Alexandre não, Alexander. Alexander. Alexander, Ele não tá. Levantou a mão e foi tomar uma água. Tá, boa noite. Boa noite. Opa, boa noite, Alexandre. Só para tirar uma dúvida, os clientes normalmente, principalmente em apartamento, eles gostam de colocar as condensadoras tudo ali enclausulada, né? E a gente sabe que isso atrapalha muito o retorno no equipamento. No caso de garantia,
perde-se a garantia, e se caso um técnico ir até o local, ele pode condenar a instalação? Pode, se ele tiver fora do... Tudo que tiver fora do padrão indicado no manual, tu pode ler lá o certificado de garantia, tá? O certificado de garantia diz isso, né? Tem uma frase lá que diz isso. Que tem que estar de acordo com as recomendações do fabricante, né? Então, se, por exemplo, não respeitou aquela distância mínima, uma condensadora, por exemplo, de descarga vertical, que a gente vê muito aí, olhando nos prédios, né? A gente vê muito, uma descarga vertical, aí o cara coloca lá com a saída quase encostada no teto, né? Com certeza isso pode ser vedado da garantia, sim, porque nessas condições a probabilidade de quebrar um compressor ela é muito alta, tá? Então, pode sim. Ah, beleza. Entendi. Obrigado. Nada, um abraço. JF, ar-condicionado. Pode ativar seu microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pegando o gancho aí do pessoal aí em relação à questão de tubulações. Vamos lá. O que Só que acontece? antes de responder a tua pergunta, deixa eu te perguntar. Só tá tu assistindo a live? Só tá eu. Ah, tá. Porque, por exemplo, se com o nome de JF, num futuro, se der qualquer coisinha, a gente não sabe quem é, tá? Ah, Então, tá. o ideal é vocês acertarem o nome aí, colocar o Tá nome, certo. tá? Tá certo. É Josué. Tá bom, José. Vamos lá, então. O que acontece muito aqui na minha cidade é a expansão imobiliária aí, tem apartamento para tudo quanto é lado. Sim. E o pessoal vai lá, solta a infra, tudo, chega lá, você vai fazer a instalação, o cliente quer colocar numa sala o equipamento de 24.000 BTUs, onde está um projeto de infra lá, ou para um equipamento de 9 ou de 12, que dependendo da marca vem com tubulação de 1/4 e 3/8, ou no máximo para o equipamento de 18, que é meia e 1/4. E o que a gente faz? Orienta o cliente, ó, pode dar pau, você vai perder isso, isso e aquilo. Aí eu vi vocês falando de garantia. Só que quando a gente, como eu vou falar assim, a gente arreda, vamos falar assim, não vou fazer essa instalação para você, porque se der pau, você vai vir me procurar. Aí entra a parte da credenciada. Caiu a ligação. E a credenciada está fazendo da forma que está lá. Aí a questão, perde ou não perde a garantia, a credenciada pode fazer porque ele é credenciado. Não, A gente instalador... nenhum credenciado tem o direito de fazer alguma coisa fora do padrão indicado pelo fabricante, tá? Então, se está acontecendo, não está correto. serviço por questão de garantia e de repente amanhã depois você vai lá fazer uma futura manutenção, tá o equipamento lá instalado, você vê a etiqueta, aí você vai ver realmente a empresa que fez a instalação é credenciada. Eu inclusive tive até um problema com isso daí, que uma empresa que ela cogitou, e eu olhei para frente o equipamento deles instalado, eu bati uma foto e mandei para eles, foi onde eles foram e deram a garantia do equipamento. Entendeu? Ele falou, ó, você não era para estar assim, não tá feito. Eu bati uma foto e falou, mas o seu tá da mesma forma que o meu. Eu vou reforçar aquilo que eu falei, né? Nenhuma empresa está num... O certificado é igual para todos, tá? Então, Entendi. não é por que é credenciada que tem o direito de fazer qualquer coisa fora da recomendação, tá? Entendi. Ninguém tem. Então, no caso, o correto é orientar o cliente a não fazer, né? Isso. Não, tranquilo. Valeu, José. Valeu, obrigado. Abraço. Renan. Fala, Renan. Pode ativar seu microfone, Renan. Para nós, Renan. está no mudo. Não está funcionando seu microfone. Ainda não estamos te escutando.
Não? Oi, tá ouvindo agora? Ah, agora sim. Agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Renan? O que eu queria verificar? A galera estava comentando sobre o R32. Querendo ou não, a demanda ainda está um pouco baixa, pelo menos comigo. E já me preocupo bastante questão de peças sobressalentes. Claro que ninguém pensa em instalar uma máquina e ter problema, mas eu penso na questão de indicação. Já temos as peças de reposição, como que tá? Temos alguma ideia de como que isso vai ficar? Não, basicamente assim, quando a gente lança um produto, né, sempre se solicita, né, um estoque de peças para atender as primeiras demandas, né? Isso é comum, tá? Hoje, na nossa linha de produtos, a gente só tem um produto que é com R32, tá? Por enquanto, né? Então, a princípio a gente não teve nenhum tipo de problema com isso, né? Nem de peça, nem tudo mais. Mas com certeza agora com o passar do tempo aí, né? Isso vai aumentar, né? Portfólio de produtos com R32, a tendência é nos próximos anos aí ela aumentar significativamente, tá? Maioria, basicamente a peça que é específica, né? Em função do R32 é o próprio compressor, né? Porque as outras peças independe do tipo de refrigerante, né? Fluido, né? Placa eletrônica, trocador de calor. Então tudo no antigo ainda, digamos assim. Então não acho que é uma transição tranquila aí. Sim, beleza. Pode ficar sossegado. Show de bola. Fábio Martins, pode ativar seu microfone, Fábio. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fábio. Boa noite. Rapaz, eu ouvi aí a pergunta do Antônio Neto sobre o cabo PP. O senhor tinha falado que não era obrigatório. Eu já presenciei 2 a 3 casos de interligação com cabo comum de 2,5, todos da mesma cor. E a máquina apenas dá o sinal de ligar, mas mesmo assim não funcionar. A gente substitui pelo cabo PP e a máquina funcionou perfeitamente, sem fazer qualquer outro tipo de serviço na máquina. Por causa daquilo que eu te falei, né? A questão da proteção extra que tem, né? Tem uma proteção sobre os 2 cabos, né? Uma isolação. Mas isso, a princípio, não é uma obrigatoriedade, porque, por exemplo, se tu usar 2 cabos comuns dentro de um eletroduto, né, possivelmente tu vai ter o mesmo resultado, tu não teria problema, né? Então, que isso é seguir a NR lá 5410, né? A empresa que eu faço parte, ela é credenciada da MDR. E eles falaram que o meu patrão falou que as outras empresas que são credenciadas também estão tentando fazer com que a MDR bota obrigatoriamente, que isso está dando muito problema com esses cabos que é tudo da mesma cor. Uhum. Porque, Não, além disso, geralmente eles até marcam com corte, 2 cortes, 3, ainda mais quando é inverter, eles tentam marcar, mas mesmo assim, não sei se é algum erro de interligação que dá, ou então, para achar o cabo também, sem ter essa marcação, é outro problema. Tu vai ter esse tipo de dificuldade quando tu não usa, né? Isso são as facilidades, mas por norma a gente não pode obrigar isso, né? Ah, beleza. A gente pode dizer que é melhor por isso, né? Por causa da proteção, por causa da identificação, né? Até então, questão essas de são custo as também, vantagens de usar. Esse cabo é bom, né? Esse cabo mas PP. é uma coisa que a gente não pode obrigar, né? Por Beleza. enquanto, a não ser que tenha alguma norma que diga isso, tá? Beleza. Mas aí também, Everton, eu concordo contigo, aí é uma opinião, né? Por exemplo,
se eu for fazer, se eu for recomendar, vou recomendar sempre o cabo PP, né? Mas agora não é uma obrigatoriedade, né? Não é uma norma, tá? Show de bola. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo? Vou tomar uma água. Paulo, pode ativar seu microfone. Pronto, tá ouvindo? Sim. Pronto, boa noite. Boa noite. Boa noite, Empresa Paulo. também, a minha empresa também é credenciada da minha ideia. Só que hoje a gente foi fazer uma instalação na casa do cliente, aí a tubulação que estava na parede, que já vem embutida na parede, que é aqueles apartamentos, era 3/8, só que a gente ia colocar a máquina de 24. Aí a gente perde a garantia se eu botar meia, de Sim, 3/8. se ela não funcionar, Claro. e der qualquer problema de funcionamento, por causa de tu trabalhar com um diâmetro menor, que pode acontecer, sim, é passível de não receber a garantia. Está fora do especificado recomendado no manual. Mas aqui eu não tinha mesmo como trocar a tubulação lá. Já estava toda embutida na parede do apartamento. Então, o cliente tem que ficar muito ciente disso, né? Porque ele está fazendo uma coisa que pode pegar para o lado dele, né? Inclusive, em questão de custo, um custo futuro, né? Certo. E só mais uma coisa também, aconteceu comigo também, numa máquina, minha ideia, ela não passa energia de nenhum jeito para condensadora, ela não mandava o sinal para condensadora, de nenhum jeito. Aí a gente precisou trocar as duas placas, só que nenhuma placa, quando tirava a placa, botava para teste na bancada, não dava esse erro. É muito... É uma questão de diagnóstica, é muito específico, tu precisa fazer ver uma série de coisas, né? Porque o que pode fazer com que não chegue energia de uma unidade para outra, né? Cabo, a comunicação, por onde está passando, às vezes tu tem interferência, algum tipo de interferência externa. Tu tem que... Placa eletrônica, de uma maneira geral, né? A gente sempre tem que ver 3 coisas, né? Genérica, assim, bem básica. Primeiro, se qualquer uma das duas, se elas são alimentadas, as duas placas elas têm que estar alimentadas, tem que ter tensão nelas, né? Depois a gente tem que ver os sinais de entrada, ou seja, como ela está recebendo informação e como ela está enviando essa informação. Então, são sempre esses 3 diagnósticos que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa, cara, está chegando tensão na placa, né? Para ela conseguir gerar informação e mandar para outra, né? Tem que testar. Certo, então. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite. É isso aí, David. Agora nós estamos já na fase, já há meia hora nós estamos só na fase de responder perguntas. Pelo jeito chegou agora, né? Aldair. Pela pergunta tu chegou agora. Fala aí, Aldair. Uma boa noite a todos. Boa noite. A pergunta, basicamente, pegando o gancho aí a respeito do refrigerante. E já praticamente que tiraram a minha dúvida. A dúvida era a seguinte, se esse compressor, tipo refrigerante, estava disponível para rede nacional ou específico para algumas áreas, e em que equipamento, em qual capacidade de equipamentos ele já estava disponível. Nem é por capacidade, tá? Normalmente é pelo projeto mesmo. Tem que ver cada modelo de sistema para qual refrigerante ele foi projetado, tá? Então, nem é uma questão de capacidade. Então, é uma questão de projeto mesmo. Ok. E referente à área, já está aberto para toda a área nacional ou específico para algumas regiões? Não. Brasil. Quando a gente lança um produto, é mercado nacional.
Ok, então. Obrigado aí. Valeu, Parabéns daí. pela aula. Muito obrigado. Um abraço. Renildo. O Gidiel quer saber como entrar na conversa. Gidiel, aí embaixo aqui no Zoom tem um ícone ali que é reações, né? Reaction. Então, tu clicar nele, tem uma mãozinha. Tu levanta aquela mãozinha que a gente abre o microfone para ti. É assim que a gente entra na conversa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, Renildo. Serginho. Serginho, você vai dormir hoje aí lá para as 11 horas aí, pelo jeito. Ah, viu? Não, daqui a pouco eu digo, deu, pessoal, chega. Vamos guardar um pouco de pergunta para semana que vem. Não pode gastar tudo hoje. Eu sou aqui da Bahia, eu tive a oportunidade de estar com vocês aí. Eu tô entrando mais em contato só para elogiar, tá? O Sérgio, o Pedro, pela forma na qual vocês desempenham aí os treinamentos. É bem instrutivo. Maravilha. Posso dar uma sugestão aí para 2 pontos aí que eu vim com aí? Claro. O pessoal que está tendo problema com comunicação, aí salientou a questão do cabo PP, né? Se você não tem, a minha sugestão, né? O cabo PP, e como não é uma norma da CAIR, se você anilhar os cabos nas extremidades, facilita. Se você sinalizar por cor nas extremidades, facilita. Também facilita. Se você botar cores diferentes dos cabos, também facilita. É só essa dica, pessoal. Maravilha. Muito bom, Jadel. Valeu. Um abraço aí. Obrigado pela participação. Jadiel pode levantar. Gidiel, pode ativar seu microfone. Gediael. Gidiel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora aprendeu a levantar a mãozinha aí, então. Eu fui procurando aqui, eu achei, né? Depois você respondeu. Deu certo. Mas, primeiro aí eu quero agradecer vocês, tá? Porque, caramba, velho, muito bom mesmo. A gente fica aqui e perde até a noção da hora. É muito eu não perco. Tá? Também não. Eu olho pro relógio e digo assim, deu, pessoal, Cara, mas pra gente mesmo é muito legal estar aqui junto com vocês. Pra mim. E assim, também, eu queria reforçar, eu ia falar a mesma coisa que o amigo falou agora, porque eu já peguei vários problemas também com esse problema de comunicação. Só que o que acontece? Às vezes, quando a pessoa não coloca um cabo PP, coloca vários cabos flexíveis ali da mesma cor. Às vezes o cara, velho, passa batido e coloca os cabos errados. Tipo, ele troca. Ele não tem uma comunicação exata. Eu peguei um problema que uma máquina estava instalada em cima da outra. O cara veio com 2 tubulações, na hora de fazer a comunicação, o cara trocou a comunicação de uma evaporadora de 9.000, ele colocou na de 12. E a de 12, ele colocou na de 9.000. Tá entendendo? Cara, virou uma bagunça. O cara ligava a máquina da sala e a do quarto desligava. Ele ligava a do... Mano, inacreditável, sabe? Mas, e outra coisa também que pega a gente pra caramba, cara, verifica todos os terminais. Quando você vai olhar um problema do cliente, que a máquina está com erro de comunicação, verifica os terminais, porque às vezes você faz o serviço bem feito, você clica, puxa o terminal, vê se o terminal está bem firme, mas às vezes quem instalou a máquina não fez isso, entendeu? Então, às vezes, com o tempo, aquele terminal, como ele não está bem clipado, ele vai soltando. Então, tem vezes que a máquina liga, tem vezes que não liga. Você trocou o terminal, a máquina fica zero de novo. Boas dicas aí, Gidiel. Tem um caso que é clássico, né? Eu sempre falo nos treinamentos, quando a gente tem multi-split. Então, a probabilidade, então, de dar um erro de ligação, comunicação entre a condensadora e as evaporadoras é bem grande, se a gente não tiver todo esse cuidado de identificação. Então, normalmente o cara liga lá dando a seguinte informação: quando eu ligo todas as máquinas não tem problema, mas agora se eu ligar
só a do quarto e não ligar a da sala, aí na sala fica dando um ruído, né? E a outra não refrigera. É bem simples, isso aí é característico. A gente pegou pegou os cabos da evaporadora do circuito e interligou no outro circuito da multi. Então vai ter esse problema. Então quando tu liga uma, né, o refrigerante vai passar pela outra. Tu liga o ventilador de uma, o refrigerante passa pela outra. Resultado, a que está só com o ventilador não baixa a temperatura, e a outra que está só passando o refrigerante dá o ruído, né? Ela às vezes suda, congela. Por quê? Porque está sem ventilação. Então, é um simples erro de identificação. O cara não identificou os cabos corretamente. Simples. Às vezes só precisa de um pouco assim de malícia para a gente, porque a gente às vezes a gente acha que a outra pessoa também acha que Tá muito baixa a tua ligação agora, Gidia. Baixou pra caramba. É que assim, melhorou? Melhorou. É que assim, ó, muitas das vezes, como você se policia bastante na hora de uma instalação ou na hora de, no caso, ir lá e ver o problema que está acontecendo no equipamento do cliente, às vezes você passa batido porque você acha que a pessoa que instalou ou que fez uma manutenção também era uma pessoa, assim, como se diz, uma pessoa que também preza pelo nome da empresa ou preza também pelo profissionalismo. Mas às vezes a pessoa não é assim. Às vezes a pessoa vai lá, faz o serviço de qualquer jeito, e às vezes é um probleminha simples que o cara deixou passar, e que você, se você não tiver a malícia de ir lá e olhar, você não acaba que condena uma peça ou dá um diagnóstico totalmente errado para o cliente. Verdade. Tem que ser detalhista e ter atenção no que está fazendo. Com certeza. Obrigado aí. Pessoal, obrigado, tá? Boa noite. Boa noite para vocês Valeu. também. Um abraço. Olha, tem 4 mãos levantadas aqui. Douglas, hoje termina meia-noite, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Pode falar, Cara, a respeito desses testes de comunicação aí, o que eu já presenciei muitas vezes. A gente faz o teste corretamente, igual manda no manual, certo? E, pediu, tá com problema no condensador. Vamos dar um exemplo. Vou lá, solicito a placa do condensador, essa placa chegou pra gente, fui lá, troquei, não funcionou. Cabo testado, tudo certinho. O que eu tive que fazer? Solicitei a placa da evaporadora, trocou, resolveu o problema. Entendeu? Então, assim, o teste deu para mim que era seguindo o manual, correto? Que estava com problema na unidade externa, ok? E vice-versa, já tive esses dois problemas. E um outro caso, um outro detalhe que eu já tive aqui, a gente já teve aqui em Ribeirão, eu sou de Ribeirão Preto, uma cliente nossa aqui instalou com outra pessoa, certo? Aí a gente foi dar manutenção no aparelho, cheguei lá, o aparelho não startava o compressor, o condensador de forma alguma. Fazia os testes, tudo certinho. Pede a placa. Pediu a placa do condensador, não ia de forma alguma. Pediu a placa do evaporador, mesma situação. Aí que chegou a ponto que foi indo, trocaram o evaporador dessa cliente. Mandaram a unidade evaporadora para a gente. Eu fui lá, troquei. Antes de trocar, até liguei ela por fora, lá só no condensador. Não funcionou. Chegou o caso da Mireia ter que mandar as duas máquinas para resolver esse problema, entendeu? E assim... E tu não ficou sabendo qual era o problema? Exatamente. Esse foi o problema. Essa máquina foi para a gente, para a oficina lá, eu queria desmontar ela inteira lá, só que assim, como já logo coletaram, eu não tive tempo, entendeu? Nesse caso é sempre interessante a gente entender o que realmente estava acontecendo. Né? Isso. Eu tento, né? Vou até o final do problema para me achar. E assim, hoje tenho muito mais conhecimento de um aparelho Midea,
mas no começo, quando a gente logo foi credenciado aqui, eu fui arrumando as coisas no peito, no conhecimento do dia a dia nosso, que muitas das vezes né? Faz parte. É isso mesmo. Essa é a curva de aprendizado. Sim. Nem ponto de correr. Entendeu? Então, eu gostaria de saber, porque assim, o que resolveu, o que foi, porque assim, trocar as máquinas é fácil, eu chego lá, fala uma cliente e fica aí nesse vai e volta, e a gente fica sem saber. E a hora que eu pegar um outro problema, assim, vai chegar ao ponto... Aquele procedimento que a gente indica ali para identificar onde é o problema, cara, pelo histórico que a gente tem aqui, na maioria dos casos ele resolve, tá? Sim. Então, se não resolveu, aí só testando. E assim, precisaria estar com equipamento para a gente poder entender o que está acontecendo. Exatamente. Né? E assim, esse caso que trocou o aparelho, de lá eu falei com o Delgado, do cliente. Falei, coitado, Delgado deve na hora que ele vê mensagem minha, ele deve endoidar. Falei, lá vem o Douglas com problema para mim, entendeu? Então, assim, esses detalhezinhos que não é que é chato, a gente fica assim, pô, como que resolveu? Por que resolveu? Por que não funcionou? Porque assim, o que não trocou desse equipamento? Entendeu? Então, tipo assim, era compressor, era... Às vezes não é só trocar as peças, né? Às vezes exatamente um detalhe que estava errado em alguma das unidades e que a gente não está percebendo. Sim. Lá eu cheguei a trocar cabo, fiz meu patrão lá comprar o cabo PP, a gente passou o cabo por fora. Por fora, isso aí a gente sempre recomenda, assim. Entendeu? Porque assim, vamos eliminar tudo, kit passado, a infra tá pronta, eliminou tudo. E outra questão só para mim liberar aqui, que eu também preciso buscar a esposa na faculdade. O que acontece? Viu o pessoal falando aí de tubulação, cara. O que eu já peguei e muito aqui tubulação maior ou menor. Tipo, a E6 instalou com 3/8, de 24 mil principalmente. E assim, não funciona. Cara, não funciona. Eu já peguei um monte, não é 1, 2, não. É um monte e não funciona. Da gente precisar trocar toda a tubulação para poder essa máquina funcionar corretamente. Então, assim, quem fizer e falar que funciona, é por conta e risco dela. Ô Douglas, eu até vou falar um pouquinho diferente do que tu falou aí. Para nós, o grande problema é que, às vezes, mesmo errado, funciona. Ninguém sabe até quando. Não funciona bem, mas funciona, né? Mas funciona. E aí, logo ali, vai dar problema, né? O que o cliente não consegue avaliar, né? E às vezes até nem o técnico, né? Ele fez aquele rapidão lá, aquela instalação rapidinha lá, botou a mão aqui, tá saindo ar friozinho. Tá bom. Né? Já era, tá entregue. Tá entregue, sim, né? Sim. Então, é isso que a gente não... Porque, por exemplo, se é um problema elétrico lá que tu não interliga as máquinas, né? Com certeza tu não vai adiante. Agora, se tu saiu ali, tá jogando um pouquinho de ar frio, sim. Aí o cara... E o cliente aceitar mesmo assim, né? Então, fala, não, que demora um pouquinho mesmo. Porque a conversa é essa. Não, demora, vai demorar uns 20 minutos para deixar o quarto refrigerado. E vaza, vai embora. E vai embora. Bloqueio para mim, esse é o maior problema. Para mim, esse é o maior problema, porque o cara acha que tá bom e vai embora. Aí já era. Sim. Não, mas obrigado aí, cara. É só Valeu, esses detalhezinhos aí que a gente fica... Eu já ia comentar até num outro treinamento anterior, falei com meu encarregado, meu patrão lá, ele falou, não, tem que falar assim, porque assim, a gente fica sem saber. Porque vai chegar um ponto que, tipo, em relação à comunicação, chegou o ponto de pedir as duas placas, entendeu? Para não ter que ficar indo e voltando no cliente. Lógico, troca o que resolveu, a outra a gente manda de volta. Só que assim, vai chegar um ponto que vão começar a questionar, certo? Como igual o professor Pedro falou aí, que é um item classe A. Então, assim, não é para ficar trocando a torta direita, vamos pôr assim. Claro. Tem que entender a causa. Sim, sim.
Valeu, Douglas. Obrigado aí, boa noite aí para todo mundo. Valeu. Aí. Obrigado. Boa noite. Tá, nós vamos, só essas duas pessoas que estão há mais tempo aí esperando, tá? A gente vai responder essas duas e encerramos por hoje. Não é até meia-noite, viu, André? Paulo. E mesmo assim, nós estamos ainda com 115 pessoas conectadas, que legal, pois né? É, legal. Fala aí, e aí, Paulo. boa noite de novo. Só Boa esqueci de noite. avisar aqui para agradecer aí que o treinamento foi bom, as explicações, tô de parabéns. E o meu patrão aqui tava enchendo meu saco aqui perguntando por que eu não pedi para vocês mandar nenhum alô para ele aqui. Vou mandar um alô aqui pro Renato Então da tá. Imperial Tech. Manda um abraço para ele aí. Manda um abraço para toda a equipe da Imperial Tech aí. Valeu, obrigado. Um abraço, Valeu, querido. tchau. Tchau, tchau. Último, encerrar aí da eletrônica, não sei, ingleses. Quase isso, Alô? Everton, quase isso. Alô? Alô? Boa noite. Boa Boa noite, noite. ¿me está escuchando? Boa noite, Sergio, Pedro, tudo bom? Siempre estamos siguiendo ahí todos los entrenamientos, no con mucho tiempo, pero bueno, ahí tratamos de estar más presente en toda la información que você presenta a los equipamientos. Nada más para recalcar algo, la gente faz concerto de electrónica, no faz instalación, así que a veces participamos de los cursos para estar nada más actualizados sobre los equipamientos. Algo para recalcar ahí con el tema de lo que es la línea Midea, que la verdad que nos da bastante trabajo, gracias a Dios. Guayo, que en la oficina reparamos de 8 a 10 placas de la línea de Midea. Es la falta de información sobre los circuitos electrónicos, porque la gente no tiene mucha información de lo que es la línea en la parte de circuito electrónico. Es nada más para recalcar eso, ahí para ver si mas por aí, ahí... isso é uma característica, tá, que assim, também a Midea, né, ela também utiliza placas de um fornecedor, tá? E os fornecedores não nos passam as informações, tá? Então, nem nós aqui que trabalhamos diretamente com engenharia e tudo mais, muita coisa do que a gente conhece é trabalhando, é testando e tudo mais. Haciendo la famosa ingeniería reversa. Porque Inclusive, muchas veces nos ha pasado de que tenemos que hacer ingeniería reversa para aprender cómo trabaja el circuito. É isso. Exatamente, porque essa informação não vem, não. E, inclusive, assim, como nossa base assim, de informação em relação a placas eletrônicas, deu problema, qualquer problema, troca a placa. A gente não... Troca a placa. Porque como a gente não tem subsídio para dizer, testa lá, porque é o componente tal, pelo sintoma, é o componente tal, então... Como a gente não tem condições de fazer isso, então... Como outras marcas que por aí têm aí o esquema elétrico, o esquema eletrônico, então fica mais fácil por aí el fazer concerto, ¿no? En la Midea nos ayuda bastante ustedes inverter, de que bueno, uno va directamente sobre el error que está presentando el testeador, pero igualmente así sería bom tener el circuito electrónico para que la gente pueda resolver mucho más fácil, ¿no? Tá bom, isso agora, nada mais. Mas por enquanto continuamos te dando trabalho, então, né? Graças a Deus, fico agradecido. Nosotros moramos aquí en la zona de Florianópolis y bueno, tenemos, gracias a Dios, bastante trabajo. Isso, gracias. Gracias. Porque somos argentinos morando aquí en Florianópolis hace 5 años. Que legal. Foi visitar a praia e já se apaixonou e ficou por aí. Ya nos apasionamos y vinimos y montamos ahí un negocio ahí, bueno, hicimos ahí la parte de electrónica que faltaba aquí. Legal. Bueno, tá, obrigado pela hein? participação aí. Obrigado. Um abraço e boa noite. E com isso, como eu avisei, era a última. então
A gente agradece aí quem ficou conosco aí até agora, tem 110 pessoas conectadas ainda, né? Agradecer ao Pedro aí pela transmissão do conhecimento, o João pelo suporte, tá conosco aí até agora. Obrigado a todos que ficaram aí. Já convidamos aí para os próximos, se mantenham conectados, né? Uma Ideia Play está aí para isso. Grande abraço a todos aí. Maravilha, professor. Boa noite. Até a Tchau, próxima. Serginho. Tchau, Pedro. Tchau, tchau. Até.